Olá, caríssimos alunos, professor Gilson, mais uma videoaula de matemática. Nessa oportunidade eu vou fazer exemplos semelhantes às questões que estão lá na primeira atividade avaliativa desse primeiro bimestre. A atividade que vale 20 pontos, então eu vou fazer uns exemplos com as questões semelhantes às que estão lá. Me desculpem aí pela minha voz, que aqui claro vai dar uma falhada. Eu estou com problema de garganta aí, mas não poderia deixar de gravar esse vídeo para ajudar vocês a resolverem as atividades de vocês. Então vamos à aula. Bom, então essa aqui são os exemplos, olha. Exemplos semelhantes às questões da segunda atividade avaliativa do primeiro bimestre. Então você veja que aqui em cima é o mesmo enunciado da atividade, olha, que é para ser entregue na sexta-feira. E o que eu fiz? Eu peguei as questões e mudei só alguns valores aqui, só fiz uma adaptação. E a primeira questão ela diz assim: um quintal tem em média 480 metros quadrados. Numa determinada cidade, uma reserva de floresta situada num parque foi incendiada acidentalmente e queimou uma área de aproximadamente 2.100 hectômetros quadrados. Essa tragédia seria equivalente a quantos quintais desse? Então, veja só, o quintal ele mede 480 metros quadrados e a área queimada da floresta é de 2.100 hectômetros quadrados. Aí ele quer saber quantos quintais desse aqui representa essa área. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. O que ele está querendo dizer? Aqui eu tenho o quintal e aqui eu tenho a área que foi queimada. Então ele quer saber, na verdade, imagine que o quintal fosse essa folhinha aqui. Ele quer saber quantas vezes o tamanho desse quintal cabe aqui, ó. Olha, então quantos quintais desses está aqui dentro? Ó. Se eu fosse pegar o quintal e distribuir aqui, a pergunta seria: quantas vezes esse quintal cabe aqui dentro? Bom, para eu saber isso aí, a primeira coisa eu tenho que deixar tudo na mesma unidade. Se vocês observarem, esse aqui está em metro quadrado e esse aqui está em quilômetros quadrados. Então eu preciso fazer uma transformação. Como é? Eu tenho aqui metro quadrado, aqui eu tenho decâmetros quadrados, hectômetros quadrados e aqui quilômetros quadrados. Bom, eu não vou colocar para esse lado aqui não, porque eu só preciso desses aqui, ó. Então a medida da área queimada, ela está aqui, ó. E eu preciso trazer ela para cá, transformar em metro quadrado. Veja só, como é quadrado, é uma medida de área, de um desse para cá, eu vou multiplicar por 100. Olha aí. E aqui também, ó. Ok? Porque eu estou indo para a direita. Então, quando eu estou transformando, vindo para a direita, eu multiplico por 100, porque é quadrado. Então, cada uma dessa aqui, cada uma classe dessa, né? Então, veja só, de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, eu multiplico por 100. Depois de decâmetro quadrado, para chegar em metro quadrado, eu multiplico mais 100. Então, seria vezes 100, vezes 100. Então, eu vou pegar aqui a área, aí vou multiplicar por 100, e depois multiplicar por 100 de novo, duas vezes. Porque são duas classes que eu ando aqui, ó. Então, vai aumentar 2, 2. Aí, vamos ver qual vai ser a área aqui em metro quadrado. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então seria 21 milhões de metro quadrado. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso aí. É deixar a área do quintal e a área queimada na mesma unidade. No caso eu peguei de metro, como o quintal estava em metro quadrado, eu transformei a área queimada em hectômetros quadrados. E aí eu fui para a escala. Na escala eu tenho metro quadrado, decâmetro quadrado e depois hectômetro quadrado. Então eu estou querendo vir de hectômetros quadrados para metro quadrado. E como eu faço? Como é medida de área de superfície, tem um quadrado aqui em cima,
em vez de multiplicar por 10, eu multiplico por 100. Então eu multiplico por 100 uma vez, vim para decâmetro. Multiplico por 100 mais outra vez, vim para metro quadrado. Então eu vou multiplicar por 100 duas vezes. É isso que eu fiz, ó. 2100 hectômetros quadrados vezes 100 vezes 100. Multiplicar por 100 duas vezes é só acrescentar os 4 zeros. Eu multiplico por 100, eu pego o que estava 2100 e aumento 2 zeros. Multipliquei por 100 de novo, eu aumento mais 2 zeros. Aí, para eu poder fazer uma leitura precisa desse valor, eu vou dividir de 3 em 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então deu 21 milhões de metros quadrados. Essa é a área queimada, né? A área que foi queimada do parque. Veja só, como ele quer saber quantas vezes esse quintal cabe aqui dentro, então eu vou pegar essa área maior, que é 21 milhões, e vou dividir pela área do terreno aqui do quintal, 480. Aí só fazer essa divisão aí, ó. Então eu tenho aqui 21, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dividido por 480. Aí. Então dá 43.750. Quer dizer, essa área queimada aqui, ela equivale a 43.750 terrenos desse aqui, ó. Então essa área queimada equivale a 43.750 terrenos desse aqui. Essa seria a resposta. Então aí eu já tenho a resposta da primeira. A área que foi queimada, que foi destruída, ela equivale a 43.750 terrenos. Morreu a primeira. E a gente passa aí para a segunda questão. A segunda questão diz assim: um carroceiro transporta tapetes pelas estradas de um lugarejo. Sua carroça tem as dimensões indicadas na imagem e o volume de sua carga é de 6,6 metros cúbicos. Aí a pergunta é essa: qual é a dimensão da largura da carroça em metros? Em metros. Então veja só, eu tenho aqui a altura, eu tenho aqui a largura e aqui eu tenho a profundidade, olha, onde tem esse X. Então veja que isso aqui é uma figura parecendo um prisma, mas é como se fosse uma caixa. Aí eu vou transportar aqui, eu vou pegar esse desenho aqui, dessa carga, e vou mostrar para vocês aqui no quadro. Então tá aqui, olha. Veja só, vou pegar aqui o rádio das demonstrações. Então é como se a carga tivesse assim, ó, em cima da carroça. Olha aí. A carroça está aqui e a carga está assim, ó. Veja que é nesse formato aqui. Eu tenho um formato que tem a altura, tem aqui a largura e tem aqui a profundidade da figura, tá? Então, como que nós vamos resolver isso? Olha aqui, ó. Ele me diz que o volume total da carga é de 6,6 metros cúbicos. Então, o volume ele é dado assim, ó. Volume é igual a altura, que é essa aqui, vezes aqui a largura, eu vou colocar isso aqui, tá? Vezes aqui a profundidade. Então, a altura, que é esse aqui, a altura da carga, vezes a largura da carga, vezes a profundidade, que é essa outra aqui, ó. Aí ele já me dá que o volume é 6,6. Então, no lugar desse V, eu vou colocar o volume total. Então, é assim, ó, 6,6, que é igual a 2,2 vezes x vezes 2. É essa fórmula aqui, ó. Nós vamos resolver essa equação. Aí, só para lembrar, veja só, volume são as três medidas. Essa e essa. Aqui as três medidas.
Substituindo, eu tenho aqui a altura, eu tenho aqui a largura, eu não tenho, então chamando de x, e essa outra medida aqui é o 2. O volume, a própria questão já me dá, ela fala que é de 6,6, o volume total da carga. Então está aqui, ó, no lugar do V, volume, então ficou 6,6, que é igual uma medida vezes a outra, as três medidas aqui, ó, sendo multiplicado, olha o x aqui. Então eu vou resolver isso aqui. Então eu vou fazer o seguinte, olha, para eu poder trabalhar melhor isso aqui, eu vou pegar tudo que está no segundo membro, trazer para o primeiro, e tudo que está no primeiro eu vou levar para o segundo. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu faço essa mudança de todos os elementos, eu não preciso mexer no sinal. Então aqui vai ficar 2,2 vezes x vezes 2. E o 6,6 passa para o segundo membro. Agora é só multiplicar. 2,2 vezes 2 a 4,4. X permanece. Então eu multipliquei esse com esse. Aqui, ó. 2,2 vezes 2, 4,4. E o x permaneceu aqui, que é igual a 6,6. Agora x vai ser igual a 6,6. Esse que está multiplicando passa dividindo por 4,4. Então 6,6 dividido por 4,4 1,5. Então x é igual a 1,5. Quer dizer, aquela medida que nós estamos procurando é 1,5. Vou mostrar ela aqui. Então essa medida aqui, olha, que seria a medida de uma roda para outra aqui da carreta, aqui embaixo, ó. Essa medida a largura da carreta, a traseira da carreta, que é o valor de x que nós estamos procurando, é de 1,5. Aí eu já tenho a resposta da questão. A largura da carroça é de 1,5 metros, ou seja, de 1,5 metro, né? Então aqui tem 1,5 metro de largura. E morreu a segunda questão. Então passemos aqui para a terceira questão. E ela diz assim, ó, todos os 53 professores da escola Wanda da Silva Pinto participam da confraternização de final de ano. Foram calculados 450 gramas de comida por convidado. Evandro, que sempre organiza essa festa, comprou 5,2 kg de bolo, ou seja, 5,2 kg de bolo, 10 decagrama de brigadeiro, 1.650 gramas de pastel, 1.350 gramas de pão e 1,3 kg de salsicha hot dog e 4 kg de polpa adoçada de cupuaçu. Se tudo o que foi comprado foi consumido pelos convidados, quantos gramas cada um consumiu em média? Compare esse valor médio com a estimativa de Evandro. Então a primeira coisa que ele quer saber é quantos gramas cada um dos convidados comeu. O que eu vou fazer? Eu vou transformar todas essas unidades aqui, todas elas eu vou transformar em grama, que é para eu poder saber quantos gramas foi consumido ao todo. Veja que ele diz aqui que os convidados aí, eles consumiram tudo, não ficou nada. Então eu preciso saber quantos gramas foi consumido ao todo. Então a primeira coisa é transformar tudo isso aqui, todas essas unidades em grama. Vamos lá. Aí para eu fazer isso aqui eu preciso conhecer a escala. Então a nossa escala, ela fica assim, ó, grama fica no meio, aí vem para cá decigrama, centigrama, miligrama. À esquerda eu tenho decagrama, hectograma e quilograma. Preciso conhecer isso aqui primeiro. Ó, o primeiro deles aqui está em quilograma. Então, de quilograma para chegar em grama, eu vou... Lembrando que para cá eu multiplico. E se eu venho para cá, eu divido. Ok? Então eu tenho que lembrar bem disso aí. Aí eu vou sair aqui, olha, 5
5,2 vezes, eu vou sair de quilo e vou para grama, então vem aqui, ó, 1, olha, estou transformando o bolo, 5,2 quilos, então, quilo, 1, 2, 3, eu vou multiplicar por 1.000, 5,2 vezes 1.000 dá 5.200. Aí o outro que eu tenho, ele está 10 decagrama. Então eu vou transformar em grama também. 10 vezes decagrama, está aqui, ó. Se eu vou andar uma casa, então só vou multiplicar por 10. Então vai ser 100 gramas. O outro vai estar em 1.650 gramas. Já está em grama, então é isso mesmo. O outro também já está em grama. 1,3 quilogramas, eu vou pegar 1,3 quilogramas, então tá aqui, ó, 1, 2, 3, então vou multiplicar por 1.000, vai ficar 1.300 gramas. O último é polpa, 4 quilogramas, então vai ser também 4 vezes 1.000, que vai dar 4.000 gramas. Aí eu transformei agora cada unidade em grama, aqui tudo está em grama. O próximo passo é somar tudo isso aqui para ver quantos gramas de alimento tem ao todo para o povo comer. Então, somando tudo, para isso eu vou usar uma calculadora, vai ficar 5.200 mais 100, 1.750 nesses dois, 1.350 com 1.300, 2.650 mais 4.000. Então foi consumido ao todo 13.600 gramas. Isso foi consumido ao todo 13.600 gramas de alimento. Quantas pessoas são? Lá ele diz que são 53 professores. Então o próximo passo é dividir a quantidade de alimento que foi consumido pelo número de professores. Bom, então agora eu vou pegar o número total de alimentos que foram consumidos e vou dividir pelo número de professores, que no caso são 53 professores. Então quando eu divido o total de alimentos pelo número de participantes da festa, eu tenho quanto cada um consumiu. Então o total foi 13.600 dividido pelo número total de professores. Então ficou 13.600 dividido por 53. Olha aí, cada um consumiu 256, vou pegar 3 casas aí, tá? 603 gramas. Bom, então eu já tenho que cada professor consumiu 256,603 gramas. E aí eu já começo a formular minha resposta, né? Cada participante consumiu 256,603 gramas. Veja que ele diz aqui, ó, se tudo o que foi comprado foi consumido pelos convidados, quantos gramas cada um consumiu de alimento em média? Aí é a outra parte. Compare esse valor médio com a estimativa de Evandro. O que cada um consumiu está abaixo da média calculada por Evandro. Aí, nesse caso, o valor que cada um consumiu está abaixo da média. Evandro tinha calculado que cada um ia comer 450 gramas. Então, o que cada um consumiu ficou a média, abaixo, né? Abaixo da média. E aí está respondida a terceira questão. A quarta questão diz assim, ó, Coxinha, Doquinha, Zeca Beleza e Maricota fizeram uma vaquinha para custearem a próxima pescaria, cada um conforme suas finanças, sendo Coxinha R$115, Doquinha 95, Zeca Beleza R$100 e Maricota 130. No final da pescaria conseguiram pegar 356 kg de peixe e resolveram dividir proporcionalmente aos seus investimentos. Aí a pergunta é essa, quantos gramas, ele está querendo em gramas, né? Quantos gramas de peixe cada um fará jus aproximadamente? Então vamos para a resolução dessa questão. Nesse caso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é
verificar quanto que custou a pescaria aí. Então, veja só, coxinha foi R$ 115, doquinha foi R$ 95, zeca R$ 100, maricota foi R$ 130. Então aqui vai dar 0, 0, aí aqui 5 mais 5 dá 10, vai 1, que dá 2 com 9 dá 11, 11 com 3, 14, vai 1, 1, 2, 3, 4. Então juntos eles juntaram aí R$ 440 para custear as despesas. Agora veja só, eu quero saber quanto que cada um desses, veja que o total de peixes foi de 356 quilogramas. Como ele quer trabalhar em gramas, vou colocar logo aqui, ó, 356 mil gramas de peixe que eles pegaram. Aí, em relação ao total, a fração do coxinha vai ficar assim, ó, 115 sobre 440, 95 sobre 440. Então eu tenho que montar as frações do total e das partes. Aqui no caso, 100 sobre 440. E da maricota vai ser 130 sobre 440. Então eu tenho as frações, ou seja, as razões entre o investimento de cada um e o total de dinheiro. Então 115 sobre 444, quer dizer, cada valor sobre o total. Essas são as frações. Vamos ao próximo passo. Então, depois que eu montei a fração da parte de cada um em relação ao todo, eu multiplico essa fração pela quantidade de peixes total. Então aqui vai ser 115 dividido por 440 vezes 356 mil. Então eu vou dividir esse por esse e multiplicar por esse. Então veja só, dividindo 115 por 440 e multiplicando direto, não precisa você colocar igual, faz assim, ó, 115 dividido por 440 vezes 356 mil. Então deu 93.045,45 gramas. 93.045 gramas, aproximadamente. Aí vamos para o outro é a mesma coisa. Você vai pegar 95 dividido por 440 vezes 356 mil, direto. Você faz assim direto. 95 dividido por 440 vezes 356 mil, direto. Divide e multiplica. Então, dividindo 95 por 440 e multiplicando por 356 mil, deu 76.863,64 gramas. Veja, como coxinha investiu mais que doquinha, coxinha está ganhando mais peixe, ó, 93 mil gramas. E doquinha está recebendo 76 mil gramas. Percebe que está proporcional? Agora vamos para o zeca, mesma coisa. Eu vou dividir 100 por 440 e multiplicar por 356 mil. Digitando isso direto na calculadora. Então, dividindo 100 por 440 e multiplicando por 356 mil, porque isso tudo está em grama, lembrando que isso aqui é grama, ó. O resultado vai me dar em grama. Então eu tenho 80.909,10 gramas. Agora eu preciso ver quanto que maricota vai receber. Veja só, coxinha deu 115, doquinha 95, zeca deu 100, maricota deu 130. Então naturalmente ela vai ganhar mais. Primeiro você divide e multiplica, sequencialmente. Então veja só, 130 dividido por 440 vezes 356 mil dá 105.181,82 gramas. Então eu posso dizer, coxinha vai ganhar 93.045 gramas de peixe, doquinha 76.863 gramas, zeca 80.909, maricota 105.181 gramas. Veja só, se transformasse isso para quilo, daria 105 kg, 80 kg, 76 kg, 93 kg aproximadamente. Veja que os números são quebrados, então naturalmente não dá uma conta exata. Mas aproximadamente é isso aqui que cada um dos colegas vai ganhar na repartição dos peixes que eles pegaram. Então aí a gente já formula aí a nossa resposta. Aqui, ó, coxinha ganha essa quantidade de peixe, doquinha essa quantidade de peixe,
Zé Cabeleza essa quantidade e a Maricota essa quantidade, né? Aí lembrando que isso tudo aqui é aproximadamente. Quinta questão diz assim: Senhor Gabriel tem um terreno que mede 80 metros de fundo por 400 de frente e deseja fazer uso do terreno da seguinte forma: 1/8 plantio de grãos, verduras e hortaliças, 2/5 de preservação, quer dizer, ele não vai mexer, e 1/10 de criação de animais. E o restante ele vai usar para construir uma casa, um pomar, né? Vai deixar o resto para ele arrumar aí a casa dele. Aí a pergunta é essa: qual a área destinada para cada finalidade? Então eu tenho aqui um esboço da coisa. Ele diz assim, ó, o terreno dele é 800 metros de frente, aqui de fundo, por 400 de frente. Então a primeira coisa que eu tenho que saber é qual a área desse terreno. Então eu vou pegar, como ele é de forma retangular, eu vou multiplicar 400 vezes 800. Então 4 vezes 8 dá 32,0000. Aí, 1, 2, 3, não, 320 mil metros quadrados. Então essa é a área total do terreno do senhor Gabriel. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer, veja só, preservação, ele vai usar 2/5 do total. Então eu vou ter que calcular 2/5 de 320 mil. 2/5 vezes 320 mil. Para a criação de animais, ele vai usar 1/10 do total. Então é 1/10 de 320 mil. Vou multiplicar 1/10 vezes 320 mil. Para a plantação de grãos, verduras e hortaliças, ele vai usar 1/8 do total. Então é 1/8 de 320 mil. E o restante ele vai fazer a casa. Então nós vamos calcular cada espaço desse aqui e vamos ver quanto é que vai sobrar. Então como que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu vou fazer 2/5 vezes 320 mil. Então primeiro eu vou multiplicar, depois eu vou dividir. Assim, eu vou digitar desse jeito na calculadora. 2 vezes 320 mil dividido por 5, direto. E assim eu vou fazer cada um desse. Tá? Então calculando o primeiro, vai ficar 2 vezes 320 mil dividido por 5, 128 mil. Então aqui significa que para preservação vai ser 128 mil metros quadrados. Essa é a preservação. Vamos calcular para a criação de animais. 1 vezes 320 mil é o próprio 320 mil. Dividido por 10 é só tirar um zero. Então vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Então eu vou colocar só 3 zeros. 32 mil metros quadrados. Se você quiser fazer na calculadora, é só fazer 320 mil dividido por 10. E agora eu vou para o plantio de grãos. É 1/8 de 320 mil. 1 vezes 320 mil é o próprio 320 mil. Agora dividido por 8. 320 mil dividido por 8. 40 mil. Então aqui são 40 mil metros quadrados. Bom, agora ele quer saber o restante, né? Que é para casa. É só somar tudo e diminuir do tamanho do terreno. Então eu vou fazer 128 mil mais 32 mil mais 40 mil. Olha aí, deu 200 mil metros quadrados. Agora é só diminuir do tamanho do terreno. Menos 320 mil. 120 mil metros quadrados para fazer a casa dele. Aí, como é que eu sei se está certo? 128 mil mais 32 mil mais 40 mil mais 120 mil tem que dar 320 mil. Ok? Então está resolvido o nosso problema. Eu vou transferir a resposta. E aí a gente formula a nossa resposta aqui, olha. Para o plantio de grãos, verduras e hortaliças, 40 mil metros quadrados. A área de preservação vai ser de 128 mil metros quadrados. Criação de animais, 32 mil metros quadrados.
e para o pomar e a casa 120 mil metros quadrados. E com isso a gente finaliza a quinta questão e fecha os exemplos dessa atividade. Pessoal, espero que isso aí contribua de forma positiva para que vocês consigam resolver as atividades de vocês. Procurem resolver, se apliquem, estudem, se concentrem e até mais. Fui!